E hoje nós vamos falar dos quinidários. Os quinidários, eles agrupam animais muito interessantes que chamam muito a nossa atenção, como as águas-vivas e também os corais, né? Então, quando a gente começa a estudar os animais, a gente vê que os animais eles surgem ali de protistas flagelados. Através desses protistas flagelados, surgem os poríferos. Depois dos poríferos numa escala evolutiva, você tem os quinidários. Então, os quinidários são o segundo grupo de animais que surgiram no nosso planeta e que ainda hoje existem. E a gente vai entender um pouco sobre esses organismos, como se alimentam, se reproduzem, né, as características gerais. Uh, a gente vai ter a estrutura de seus corpos, né? Tem células, como são essas células, né? Então a gente vai entender o modo de vida desses organismos hoje, como se classificam. Bom, os quinidários, eles pertencem ao filo Quinidaria, né? Então eles compõem o filo Quinidaria que pertence ao reino Animalia, reino dos animais. Então os quinidários são animais, certo? Você teve primeiro o surgimento ali dos poríferos através de protistas flagelados e depois dos poríferos vieram os quinidários. Então a gente diz que os quinidários, eles evoluíram através dos poríferos, tá? Os quinidários, né, o filo quinidária, é composto aí pelos corais, então organismos que é muito conhecido hoje em dia, né, as anêmonas do mar, as hidras e a água-viva, muito conhecida também. Também nesse filo é composto aí pela caravela portuguesa e a vespa do mar. Vamos entender então as características gerais desses organismos, né? São organismos heterotróficos, então eles não produzem o seu próprio alimento, e se ele não produz o seu próprio alimento, ele precisa caçar ou se adaptar, arrumar um jeito, né, uma adaptação para poder conseguir se alimentar, que ele não produz o seu próprio alimento. Pluricelulares ou multicelulares, que é a mesma coisa, significa dizer que esses organismos eles são formados pela união de várias células. Então, muitas e muitas e muitas células vão se juntando até formar esses organismos pluricelulares. Quando a gente estuda porífero, a gente diz que os poríferos não possuem tecido verdadeiro. Por quê? Porque os poríferos eles não apresentam nenhum tipo de tecido, nenhum tipo de folheto embrionário, nem endoderma, nem mesoderma, nem ectoderma. Aqui nos quinidários, a gente já diz que eles são diblásticos. O que são organismos diblásticos? Diblástico é um organismo que ele possui dois tecidos embrionários. A gente também fala aqui dois folhetos embrionários. No caso aqui dos quinidários, surge a ectoderma e a endoderma. É muito importante o surgimento desses dois tecidos embrionários. Por quê? Porque os tecidos embrionários eles vão formar outros tecidos que formam outros órgãos e que vai surgir no sistema. Então, o organismo ele vai começando a ficar cada vez mais complexo, ele vai começando a ter uma funcionalidade muito melhor, né? E aqui nos quinidários a gente já vai perceber isso, que ele vai possuir estruturas, funcionamento muito mais vou dizer assim, aprimorado, evoluído dos poríferos, que já são muito mais primitivos, né? Então, o surgimento dos tecidos embrionários é muito importante, é um marco também, não só para os quinidários, mas para os outros organismos que vão surgir após os quinidários, que vão ainda evoluir ainda mais do que os quinidários, né? Então, é uma aquisição evolutiva, o surgimento aí da ectoderma e da endoderma, certo? Apesar deles possuírem esses dois tecidos embrionários primitivos, você vai ter que eles são acelomados. Ou seja, acelomados, eles não possuem celoma. Celoma é uma cavidade, né, que é revestida ali pela mesoderme, principalmente ali na parte intestinal, né? Então você não tem a mesoderme. Observe aqui que você só tem a ectoderma e a endoderma, então não tem a possibilidade de existir um celoma. Então são acelomados ainda, tá? Imagine que você comprou uma pizza. Quando você comprou uma pizza, você divide essa pizza em 8 pedaços, não é? E os 8 pedaços são iguais, porque você cortou certinho, mas em vários eixos diferentes. Assim a gente faz com o corpo, né, dos quinidários. A gente divide diversos eixos que vão dar partes iguais. Então, a divisão do corpo, né, dos quinidários é através da simetria radial. Simetria radial, por isso que nós chamamos eles de animais radiados. Bom, os quinidários, eles sofrem uma aquisição evolutiva, ou seja, eles vão
aderir uma estrutura que não tinha lá nos poríferos, que é a cavidade gastrovascular. A cavidade gastrovascular, ela vai ser uma estrutura que vai ser acompanhada por uma boca. Então, nos quinidários também surge a boca. Nos poríferos, a gente viu que não tem boca. Tem poros que permitem a entrada de água também com alimento, né? Mas aqui nos quinidários, não. Aqui nos quinidários você já tem a boca acompanhada da cavidade gastrovascular. Então, a cavidade gastrovascular, ela vai fazer a digestão do alimento lá no quinidário, do corpo do quinidário, né? E após a digestão, ela vai distribuir os nutrientes para todo o corpo do quinidário. Na cavidade gastrovascular, você vai ter a presença ali de células gastroglandulares. Essas células, elas estão presentes na gastroderme. A gastroderme, ela é um tecido de revestimento interno, ou seja, fica por dentro do corpo dos quinidários. A gente vai ver isso mais para frente, para vocês entenderem melhor, tá? Mas são células presentes na gastroderme, e essas células, elas fazem a liberação de enzimas digestivas. Então, você tem lá a cavidade gastrovascular, na gastroderme, que fica pertinho dessa cavidade, essas células gastroglandulares. As células gastroglandulares liberam enzimas digestivas, essas enzimas vão lá para a cavidade gastrovascular, fazem a digestão do alimento, que ocorre na cavidade gastrovascular, e a cavidade gastrular, né, ela faz a distribuição dos nutrientes pelo corpo do quinidário, certo? Então aqui a gente tem uma ilustração que mostra como é a cavidade gastrovascular. Você tem a boca, né, acompanhada aqui, ó, toda essa cavidade aqui de dentro, esse buraco aqui dentro, ó, de cor mais escura, é a cavidade gastrovascular. E observe que aqui, ó, do lado de dentro, você tem esse revestimento interno, né, que é a gastroderme. Então, na gastroderme, você vai ter as células glandulares que liberam enzimas aqui na cavidade gastrovascular, certo? Bom, os quinidários são organismos vivos e todo organismo vivo possui célula, é formado por célula, né? As células dos quinidários são chamados de quinidócitos. E olha que legal, atribuição nominal. Atribuição nominal por quê? Por que os quinidários se chamam quinidários? Porque as suas células se chamam quinidócitos. Então, falaram assim, já que as células se chamam quinidócitos, esses organismos então vão se chamar quinidários. Tá? Mas é só uma curiosidade mesmo, só para saber por que os quinidários se chamam assim. Os quinidócitos, que são células dos quinidários, eles estão presentes na epiderme. Então, a epiderme é um tecido de revestimento externo, né, que está pelo lado de fora do corpo dos quinidários, e também nos tentáculos. Eles estão bem mais presentes, assim, em maior quantidade nos tentáculos. E os tentáculos é outra característica muito marcante também dos quinidários, tá? São células de formato ovoide, e essas células, né, elas vão possuir uma estrutura dentro dela chamada de nematócitos. Então, o quinidócito, que é a célula do quinidário, dentro dela você vai ter uma estrutura chamada de nematócitos. E o que são os nematócitos? Os nematócitos são organelas urticantes. O que é uma organela urticante? Organela urticante são organelas celulares que produzem substâncias tóxicas, nocivas a outros organismos, né, que vai causar ali o male, né, a outro organismo. Então, os nematócitos são essas organelas que estão dentro da célula dos quinidários, que se chamam quinidócitos. Então, observe aqui, ó, você tem o quinidócito, né? Dentro desse quinidócito, você tem o nematócito, que é essa organela aqui. Os nematócitos produzem substâncias tóxicas, e essa substância tóxica, ela é voltada para defender os quinidários, ou para ajudar o quinidário ali no processo de alimentação, né? Então, a gente tem algumas notícias hoje de o ser humano foi queimado por água viva, né? Um rapaz de tantos anos na praia tal foi queimado por uma água viva da espécie tal, né? Por que isso acontece? Você tem lá no mar água viva, o ser humano, né? A água viva, por algum motivo, se sentiu ameaçada. Então, quando a água viva ela se sente ameaçada, os quinidócitos, eles são estimulados a liberar os nematócitos, que produzem substâncias tóxicas,
que é voltada ali para defender aquele organismo ou para alimentação. Por isso que a gente tem essas ocorrências, né? A água-viva ela se sentiu ameaçada, então os quinidócitos, né, foi induzido ali a liberar os nematócitos. Então, quando a célula ela é estimulada, né, porque ela se sente ameaçada, ou porque o quinidário ele está procurando seu alimento, o quinidócito, que é a célula dos quinidários, libera um nematócito. Então, o nematócito ele vai para fora. Observe que ele vai para fora. E aí é liberada essa substância tóxica, né? Essa substância tóxica ela pode tanto paralisar a presa, ela pode tanto prender a presa, como também levar até a morte de alguns organismos ali, dependendo do caso. Né? Então, são substâncias voltadas aí para defesa e para alimentação, certo? Bom, a gente pode classificar os quinidários em dois grupos através de movimento. Então, você vai ter os quinidários que se movimentam e os que não se movimentam. Os quinidários que não se movimentam são chamados de pólipos. Então, eles são sésseis. Na biologia, sésseis são organismos imóveis, que eles ficam presos no substrato. Né? E os quinidários que se movimentam são chamados de medusas. Então, elas são livres natantes, nadam. Né? Então, aqui você tem uma medusa, que são quinidários que se movimentam, né? E os pólipos, que são quinidários que não se movimentam. E aí a gente tem uma forma de conseguir diferenciar quando o quinidário ele é polipa e quando o quinidário ele é medusa. Quando o quinidário é polipo, que ele é um quinidário séssil, né, que não se move, ele é imóvel, ele é parado, a boca dele está para cima, acompanhado de tentáculos. Quando é medusa, a boca ela está para baixo, acompanhada de tentáculos. Mas observem que você aqui na parte de cima tem um chapéu. Então, nas medusas, que são quinidários que se movimentam, né, nadam no ambiente, andam pelo ambiente, você tem um chapéu, a boca está abaixo desse chapéu, acompanhada de tentáculos. Então, boca e tentáculos para baixo, acompanhado de um chapéu. Pólipo, não se movimentam, ficam parados. Então, você vai ter aqui a boca para cima, acompanhada de tentáculos, tá? Queria também falar aqui do revestimento. Então, desse lado de fora aqui, ó, nessa camadinha azul, a gente tem a epiderme. A epiderme é o tecido de revestimento externo. Então, é esse tecido que reveste todos os quinidários pelo lado de fora. Do lado de dentro, nós vamos ter a gastroderme. A gastroderme é o tecido de revestimento interno. Então, a gastroderme é um tecido que reveste todo o quinidário pelo lado de dentro. E gastro, lembra lá da cavidade gastrovascular? Então, ela acompanha o revestimento ali dessa cavidade, certo? Então, gastroderme, revestimento interno pelo lado de dentro do corpo dos quinidários, epiderme do lado de fora. Entre a gastroderme e a epiderme, a gente tem a mesogleia, que é uma estrutura ali entre esses dois tecidos de revestimento, que ela é gelatinosa. Então, ela dá ali meio que suporte para o corpo dos quinidários, tá? Aqui a gente tem uma ilustração para entender melhor o que é um pólipo e o que é uma medusa. Então, aqui você tem um pólipo, observe que ele está preso no substrato, no caso, no solo do mar, né? A boca para cima, acompanhada de tentáculos, certo? Você tem o chapéu, abaixo desse chapéu, a boca acompanhada de tentáculos. Então, é uma medusa e a representação dessa medusa é uma água-viva. Aqui a gente tem uma imagem real de uma pólipo e de uma medusa. Então, aqui, ó, como polipode, a gente tem como exemplo a anêmona do mar. A boca para cima, acompanhada de tentáculos, e ela está presa num substrato. Aqui você tem como exemplo de medusa a água-viva. Então, você tem o chapéu, a boca para baixo, acompanhada de tentáculos. Se movem. Vamos entender, então, cada grupo que compõe os quinidários, né? Então, a gente começa pela classe hidrozoa, que é composta aí pelas hidras e pelas caravelas, né? Então, você vai ter lá uma hidra, uma caravela adulta, né, já formada. E esses organismos adultos vão liberar, né, medusas jovens. Então, você vai ter lá uma medusa jovem. O que é medusa? Ela nada, né? Ela se movimenta. Então, lembra lá do conceito de medusa e pólipo. Essa medusa jovem, ela vai sofrer uma diferenciação. Então, ela vai se tornar ou uma medusa macho ou uma medusa
fêmea, certo? Se diferenciou, se tem lá a medusa macho e a medusa fêmea. Então, a medusa macho ela vai liberar o espermatozoide na água e esse espermatozoide vai ao encontro da medusa. Na medusa ocorre a fecundação interna, né, na medusa feminina. Essa fecundação interna forma uma plânula onde vai se formar uma estrutura que vai liberar uma larva. Então você tem ali a liberação de uma larva, ainda na forma medusoide, né? Essa larva, ela vai se fixar no substrato, então a partir desse momento já se tornou um pólipo, porque ela está fixa no substrato e não vai se movimentar mais, né? Quando fixa no substrato, ela vai se desenvolvendo até se tornar adulta de novo. E aí todo o ciclo se repete. Assim que hidras e caravelas, né, se reproduzem e não causam doenças aos seres humanos. Aí a gente tem a segunda classe, né, que é a espozoa, composta aí pelas nossas queridas águas-vivas. Então você vai ter lá água-viva macho, água-viva fêmea, né? A água-viva macho vai liberar o espermatozoide na água e esse espermatozoide vai ir lá na fêmea. A fêmea tem um óvulo, o espermatozoide do macho fecunda esse óvulo, então se forma um zigoto, e esse zigoto é liberado na água. Esse zigoto vai sofrendo processos de divisões celulares até formar a plânula, que é uma larva. Essa larva ela vai se fixar no substrato e vai se desenvolvendo. Então aqui você tem a fase medusoide, aqui você tem a fase polipoide, né? Fixa lá no substrato, né? Vai se desenvolver até que, né, ela se torna uma medusa jovem e aí ela vai sofrer um processo de diferenciação quando estiver desenvolvida, né, ou macho ou fêmea, e aí todo o ciclo se repete novamente, e é assim que as águas vivas se reproduzem. O terceiro grupo aí é a classe Anthozoa, pelas anêmonas do mar e corais. Então dentro dessa classe você tem os corais e as anêmonas do mar. Então aqui você tem as anêmonas do mar e aqui você tem os corais. Os corais são muito interessantes porque eles são bioindicadores dos ambientes marinhos. Se reproduzem, né, e se desenvolvem em águas não poluídas e qualquer alteração no meio, né, você tem a diminuição desses organismos. Então indicam a alteração da qualidade da água. Então os corais são muito importantes. A gente termina o nosso vídeo por aqui com esse belo resumo, né, esse belo mapa mental aí de quinidários. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo.